Após 3 longos anos, eu vou fazer uma viagem internacional. Na verdade, eu já fiz, né? Não sei se tá dando pra ver, mas eu tô todo bronzeado aqui. Se você já viu pelo título, você sabe que foi pra Aruba. E eu viajei pela Herb, Urb, Hotel Urbano, enfim, o que vocês preferirem. Não sei qual que é a pronúncia certa. No primeiro dia a gente chegou em Aruba, era meio-dia, então a gente não teria muito tempo para fazer algo muito longe e a gente resolveu que ficaria mais na praia, que é perto do hotel mesmo. Já quando a gente estava no aeroporto, a gente já começou a sentir um pouco da educação arubenha quando a gente foi perguntar dos táxis. E o pessoal não queria deixar a gente usar uma van, que era claramente para 8 pessoas, a gente estava em 12, então poderia usar talvez 2 vans, eles não deixaram, falaram que era só 3 táxis, o preço era tal e não queriam negociar nem nada e é isso. E daquele jeitinho, né, que eles não falam simplesmente assim, ó, não podemos, eles falam assim, não podemos, vai querer o táxi ou não vai querer? Por fim, a gente conseguiu uma van que caberia uns 12 e a gente negociou por $80, então assim, foi um preço bom que a gente pagou, dividido para todo mundo. Se eu não me engano, o táxi eles estavam pedindo 35 e a gente teria que pegar 3, então 35 vezes 3 dá 105, então a gente economizou $25 só nesse trajeto aí. Além disso, quando a gente chegou, tinha um cara tocando na porta do aeroporto e ele começou a tocar Você Partiu Meu Coração. E... olha esses doentes que eu viajei junto. Não dá, cara. Eu só tenho amigo doente, olha isso aqui. Mas aí nós chegamos no hotel, fizemos nosso check-in e já fomos pra praia. A praia, ela fica a um quarteirão do nosso hotel. O nosso hotel não é na beira da praia, mas é só um quarteirãozinho da praia andando tranquilamente. Chegamos na praia, tinha uma mesinha que era reservada do hotel. Se você fosse hóspede do hotel, você poderia usar essa mesinha com sombreiro e tudo mais. Deixamos nossas mochilas lá, já fomos pro mar, já fomos nadar. Uma coisa legal lá de Aruba é que o sol se põe 7h30 da noite. Então, assim, dá pra aproveitar bastante o dia, a gente aproveitou, ficou até o sol se pôr na praia e a gente também aproveitou já para poder fechar um passeio de barco que a gente queria fazer no dia seguinte. Então nós saímos orçando, vendo como que era o passeio para cada uma das empresas lá e a gente acabou fechando em uma delas. Fiquem tranquilos que eu vou falar sobre valores, tudo isso aí no vídeo que vem. Foi basicamente isso. À noite a gente foi jantar num lugar que eu vou falar mais pra frente o que aconteceu nesse lugar, que foi já um primeiro ponto negativo da viagem. Pois bem, aí chegamos no segundo dia. Nesse dia sim nós tomamos café da manhã certinho, tivemos o primeiro contato com a moça do café da manhã, onde a gente já descobriu que ela estava escolhendo a violência todos os dias, e nós chegamos depois para fazer o nosso passeio de barco. O passeio de barco ele é bem legal, eles falaram pra gente que seriam no máximo 60 pessoas, só que depois nós descobrimos que tinham 69, mas assim, em nenhum momento a gente se sentiu apertado, era um barco super grande, tá passando fotos e vídeo aqui de tudo que eu vou falar pra vocês, então vocês podem ver aqui como que foi. E esse barco ele fazia 2 paradas. Uma parada era numa praia que chamava Boca Catalina, que era numa área mais ao norte da ilha, e lá a gente pôde fazer snorkel, pôde pular na água e tudo mais, que era uma água bem clarinha, bem rasinha. A gente pôde ver peixe, ver ouriço, ver tudo. E a gente faria uma segunda parada que seria num navio naufragado, um navio dos holandeses, eles contaram toda a história lá. E nesse a água era bem mais agitada e tudo mais. Nesse nosso passeio estava incluso o almoço, segundo eles, e open bar. Só que aí eu achei um primeiro absurdo, que o open bar deles não tem cerveja. Que open bar que não tem cerveja? Isso não faz o mesmo sentido pra mim, cara. Cerveja é a bebida alcoólica mais barata, tirando essas outras aí de qualidade duvidosa. E não tinha gin, tequila não tinha. Eles falaram que tinha, mas não tinha. Tinha rum, vodka, eu acho que tinha também. E não tinha cerveja. E eu gosto só de cerveja, eu não gosto de destilados. Eu queria tomar cerveja, mas enfim. Ok, tomei pinha colada lá, pinha colada tava até gostosa. E nós tivemos um pequeno problema também, que quando pararam pra fazer o primeiro passeio, a gente fez todo o passeio e tudo mais. E aí, antes de ir pro segundo, eles têm que fazer uma contagem de cabeças lá, pra ver quantas pessoas tem, pra ver se todo mundo já tá no barco pra poder ir embora. E acabou que na contagem deles estava faltando uma pessoa. E eles ficaram procurando essa pessoa e não tinha ninguém assim ao horizonte. E a gente já começou a pensar, será que essa pessoa se afogou? O que será que aconteceu, né? E aí, no fim das contas, na verdade, eles tinham feito a conta errado e a gente ficou lá parado por uns 20 minutos totalmente à toa. E qual que foi o problema disso? O problema disso foi que esses 20 minutos que a gente perdeu lá, que eles tinham errado a conta, eles não deram a mais no passeio. Eles descontaram na segunda parada, que era a parada que a gente ia fazer no navio naufragado. Pra vocês terem ideia, a gente parou lá no navio naufragado, eu fiquei um pouquinho conversando com o pessoal no barco assim, e aí do nada o capitão do navio já começou a buzinar que era o sinal que a gente tava indo embora. E eu fiquei indignado, né? Na hora eu já pulei na água com tudo, pra ver se eu conseguiria ver o barco naufragado. Na hora que eu comecei a nadar na direção do barco assim, o pessoal já veio falando, não, pode voltar. E eu não vi o barco. Eu vou procurar uma imagem na internet pra mostrar pra vocês, mas enfim, eu não vi o barco, porque foi um passeio, uma parada muito rápida por conta deles, um erro deles. Eles não quiseram dar um tempo a mais pra nós. Quanto à comida, eles falaram que era um almoço, mas era um almoço bem falhado.
salgado. A gente chegou lá, tinha primeiro um espetinho que era de queijo e azeitona e essas coisas, que a gente pegou um por pessoa. Depois eles passaram com um espetinho de fruta, que também foi um por pessoa. E por fim eles passaram com alguns croquetes, uns pastéis que eram de frango, uma coisa assim. Que aí cada pessoa conseguiu pegar 2 ou 3, mas assim, quando eles falam que tinha almoço incluso, a gente tava esperando algo muito melhor. A gente tava esperando que tivesse, tipo, comida liberada e não só eles passando de vez em quando dava na cabeça deles. Enfim, foi um ponto negativo, assim, mas não tivemos muito o que fazer, né? O que tinha pra hoje, digamos assim. Nesse dia, o pessoal tinha bebido um pouquinho mais e com a balançada do barco tinha ficado um pouquinho mais bêbado. E foi um dos dias mais divertidos, que depois quando a gente chegou do barco, a gente ficou na praia do hotel mesmo, que era mais perto lá, já tava, tipo, no final do dia. E foi, assim, super divertido, tivemos imagens memoráveis. Isso nos leva ao nosso terceiro dia. Acordamos, tomamos café e nesse dia a gente decidiu alugar uma van pros 12 pra gente poder conhecer as praias mais distantes do hotel. Porque ou a gente alugaria essa van ou teria que ficar andando muito de ônibus, e a gente não sabia. Assim, é tranquilo de andar de ônibus, a gente não queria ter que ficar olhando o trajeto, o horário, essas coisas, e a van foi super legal e valeu super a pena. A van custou $13,50 por pessoa, porque ela tinha um valor de 165, 150 era da van e $15 eram de taxa do governo, então ficou 165. Você não precisa de ter uma carteira de CNH especial para dirigir a van. Isso a gente ficou se perguntando lá, porque se eu não me engano aqui no Brasil tem que ter uma categoria especial, né? Não sei também. E além disso, cada pessoa gastou $3 de gasolina. Só isso. Pra gente devolver a van com o tanque cheio, $3 para cada pessoa, mais R$3,50. Então, eu achei que compensou mais que ficar pegando um monte de ônibus e gastando R$2,60 por vez. E foi super divertido. Nós fomos na praia de Eagle Beach, que tem essa arvorezinha torta aqui, que é super legal, que o pessoal gosta de tirar foto. Nós fomos no Manguel Alto, que é uma praia diferentona lá, que tinha pedra, tinha esses manguels aí, que eu não sei o que é isso, mas eles não eram tão altos não, eles eram mais baixinhos assim. Nós fomos em Baby Beach, que pra mim foi a melhor praia, eu achei ela muito legal, principalmente porque ela era a praia mais fácil de entrar. Porque assim, a gente foi em praia que tinha pedra, que era ruim de entrar no mar. A gente foi em praia que tinha muita alga, que é a praia lá perto do hotel, a Palm Beach, que tinha muita alga, que era ruim de ficar pisando assim, dava uma agonia. Mas Baby Beach era sensacional, era linda. A gente almoçou nesse restaurante que chamava Rum Reef, e se você gastasse em drinks, você podia entrar nessa piscina que tinha borda infinita pra praia por 1 hora. A gente acabou não ficando porque, enfim, eu acho que se a gente consumisse qualquer coisa, já deveria entrar na piscina, né? Mas aí cada pessoa sabe o que faz. Mas, além disso, a gente foi também no Farol, que tem um farol lá na parte norte da cidade pra ver o pôr do sol. E foi super legal. Olha a foto que a gente tirou. Sim, sensacional, cara. Sensacional. Foi um passeio muito bom. Inclusive, na minha opinião, esse dia aqui foi o melhor dia da viagem. No quarto dia, nós fomos numa ilha chamada Palm Island, que é uma ilha que você pode usar um negócio chamado Day Use, que é basicamente você paga um valor fixo e você tem open bar e open food. E dessa vez sim, nós tivemos um open bar e um open food de respeito. Claro que assim, o que estava incluso primeiramente era fast food, era finger foods, a gente tinha hambúrguer, hot dog, tinha nuggets, batata frita, e além disso tinha um restaurante chicão lá que você poderia almoçar também. E aí tinha open bar de cerveja, tinha uns frozens lá com gin, com vodka, com rum, tinham vários drinks. Eu vou deixar aqui também uma foto do cardápio de todas as bebidas que tinham lá. Tinha snorkel pra fazer, tinha cabana privada se você quisesse alugar, tinha praia, só que era nessa praia que tinha as pedras pra entrar no mar, e assim, não dava tanta vontade de ficar lá no mar. Na verdade, tipo assim, não é de ficar no mar, não dava vontade de ficar entrando e saindo, por exemplo, pra poder buscar mais cerveja e voltar, porque as pedras estavam machucando muito. Então, ou você pegava um copo de cerveja, ia pro mar e ficava lá um tempão, ou você não ia pro mar. É um pouquinho um ponto negativo assim, não que vai estragar a experiência, mas eu tô falando pra vocês. Tinha quadra de vôlei de praia pra gente jogar, tinha toboágua, aí tinha uns toboáguas menores, tinha um desse aqui, ó, que é aqueles que abre o chão e você vai, assim, super divertidos. Além disso, no Day Use também tinha passeio de banana boat, que eu achei bem chatinho, porque aqui no Brasil a gente tá acostumado com passeio de banana boat que cai no mar, que faz aquelas manobras radicais, e esse foi super chatão, era só assim um passeio no mar mesmo e voltava, não tinha quase nada de emoção. A gente ficou quase 1h30 na fila e não valeu a pena, porque enquanto a gente tava essa 1h30 na fila, o restaurante que tinha um almoço mais bem servido fechou e a gente perdeu esse almoço bem servido. Mas tudo bem, tudo é um aprendizado, né? Além disso, tinha esses flamenguinhos aí cansados. A gente só tirou uma fotinha e foi embora. A gente não quis ficar muito lá. Então, assim, foi uma experiência muito legal, foi um dia muito bom também. O preço eu já vou adiantar pra vocês, mas eu vou falar mais no vídeo de amanhã. Mas ele custa $96 pra você ir, pra você não se preocupar. É carinho. Lembrem-se da frase, quem converte não se diverte. E além disso, nós pagamos $13 pro hotel, que era pra pegar um transfer, que a gente pegava num hotel que chama Barceló, um hotel que ficava na beira da praia, um hotel muito mais chique, e ficava pertinho do nosso lá, a gente foi a pé pra ele pra pegar o transfer lá, que esse transfer deixava a gente já na porta de onde pegava o barco pra ir pra ilha Palm Island. Então assim, você poderia pegar um transporte público, um táxi e tudo
tudo isso e economizar esses 13 dólares se ficasse mais barato para vocês o táxi ou o ônibus. A gente, para não ter tanto problema assim, a gente pagou direto esses 13 dólares e fizemos dessa forma. Fomos pro Barceló, pegamos o ônibus lá, o ônibus deixou a gente na porta do barco, pagamos lá os 96, fomos pra Palm Island, voltamos, o ônibus também deixou a gente de volta no Barceló, a gente voltou pro nosso hotel. A gente compensou. Lembre-se sempre que se você pagar um pouquinho, que caro que seja, mas pelo conforto de um lugar que você não conhece, para você não correr risco de ficar perdido, é um dinheiro bem gasto. E é importante frisar que a gente fechou esse transfer no nosso hotel mesmo, pelo jeito eles têm uma parceria com esse Barceló aí, e foi esse o transfer que a gente teve que pagar em dinheiro. Então assim, sempre recomendo que você tenha um pouco de dinheiro para você poder pagar esse tipo de coisa, que é o sinal que você dá para poder fazer o passeio e tudo mais. Por fim, chegamos ao quinto dia, e no quinto dia nós fomos no centro principal da ilha, que chama Oranjestad, que é um nome aí holandês, eu morei na Holanda, eu sei, lá eles têm muita influência holandesa. Inclusive eu esqueci de falar, mas lá eles falam muito inglês, espanhol, e eles falam também uma língua chamada papiamento, que é uma língua deles, que eu fiquei com uma impressão assim, que era um espanhol misturado com um africano, assim, foi o que eu fiquei com a impressão, mas é a língua local deles. Nesse dia a gente foi de ônibus mesmo, foi super tranquilo de pegar, a gente ficou lá no centro de Oranjestad, andamos, fizemos compramos presentinhos pra família e tudo mais. Depois o nosso grupo se separou, porque algumas pessoas quiseram ir pro Superfoods, que era meio que parecido com o Walmart, assim, pra comprar doce, comprar skin de chocolate mais barato, e uma parte quis ficar lá em Oranjestad andando mesmo e conhecendo as praias e tudo mais. Sem problemas, nós nos separamos e depois nos encontramos no hotel e fomos pra praia do hotel finalizar o nosso último dia lá mesmo. Foi super divertido também, a gente ficou lá brincando, conversando, fofocando da vida dos outros, descobrimos várias fofocas aí da galera uberlandense, inclusive, descobrimos trem tenso. E quando a gente chegou no hotel do nosso passeio de Oranjestad, a gente foi na recepção perguntar sobre cassino e o pessoal do hotel deu pra gente alguns vouchers. Esses vouchers, como estão aparecendo aqui na foto, tinham dois deles. Um, eles te davam 20 dólares pra você poder jogar naquelas máquinas de jackpot, que é aquelas máquinas que você só aperta um botãozinho e aí sai 3 figuras iguais, 5 figuras iguais, enfim, você ganha alguma coisa ou não. 20 dólares pra você poder jogar com isso. Ou eles te davam também um outro voucher que você pagaria 25 dólares pra poder jogar blackjack. Então você teria que pagar 25 e aí com esse voucher você ganharia 50, porque você pagaria 25 e ganharia mais 25 da mesa lá do Blackjack. Então, você pagaria 25 para ter 50 para jogar Blackjack. Esse eu não usei, mas o de 20 dólares eu usei. E muito importante, se você quiser jogar em qualquer cassino, você tem que levar o seu passaporte. Só consegue jogar se você tiver passaporte. Então, nós fomos nesse dia à noite no cassino para poder jogar. Nós fomos assim, tinha gente com dinheiro sobrando, na verdade todo mundo sobrou com dinheiro, porque como eu falei, a viagem foi um pouquinho mais barata, os jantares não foram tão caros como a gente estava imaginando, mas a gente nem precisou tirar do bolso, porque esses vouchers de 20 dólares, gente, foi uma coisa mágica. Foi uma coisa mágica. A gente foi jogando e assim, começou a sair um dinheirinho pra gente. A gente jogava, ganhava 1 dólar. Jogava de novo, ganhava 1 dólar. Jogava de novo, ganhava 5 dólares. Jogava 10 dólares. Cada pessoa conseguiu jogar em 2 máquinas diferentes, porque a gente ganhou 20 dólares. E o mínimo pra você jogar em uma máquina era 10. Então você conseguia jogar em 2 máquinas diferentes. E aí cada pessoa ganhou uma quantidade de dinheiro. Eu, por exemplo, eu ganhei 16 dólares. Eu tinha 20 dólares no meu voucher lá. Eu não poderia simplesmente pegar esses 20 dólares e sair, dar um cash out lá no cassino e sair com esses 20 dólares em mãos, não podia. Ganhei um cartãozinho que tá aparecendo aqui pra vocês também. Nesse cartãozinho eu podia jogar, e aí o que eu ganhasse dessa máquina do meu jogo, aí sim eu poderia retirar e levar pra mim. E eu ganhei 16 dólares só nisso. Só brincando ali, sem pagar 1 centavo. E aí teve um amigo meu que desses dinheiro que ganhou, tinha ganhado, sei lá, 10, 20 dólares e resolveu pegar esses 10, 20 dólares, rejogar e ganhou mais. Teve um amigo meu que ganhou mais de 50 dólares, mas depois continuou jogando e terminou com 15. Teve outro amigo meu que ganhou 40. Teve um casal de amigos meus que ganhou 37, 35, se eu não me engano. Teve uma amiga minha que ela tava com 2 dólares e aí ela resolveu jogar porque se sentiu bem. E desses 2 dólares ela ganhou uma coisa tipo de 30 dólares ou mais. Então assim, foi um dia super divertido, porque todo mundo ganhou nesse dia. E a gente tava rachando muito, porque a gente tava tipo assim, ganhava 1 dólar, a gente começava a berrar no meio do cassino. E aí do nada o pessoal lá tinha uns holandeses, tinha americano lá jogando coisa de 2 mil dólares. E aí quando a gente começava a gritar, eles iam lá ver quanto que a gente tinha ganhado, né? E aí quando eles viam tipo, que a gente ganhava tipo 4 dólares, eles ficavam indignados. Que isso? Mas foi muito divertido. Eu super recomendo, se você for em Aruba, você veja se no seu hotel tem esses vouchers pra você. E já fica aí a dica de como você pode usar eles. Além disso, você ficar lá jogando nos cassinos, eles te dão bebida de graça, que é pra te incentivar a continuar jogando, né? Se você ficar um pouquinho mais bêbado, você vai jogar mais, vai apostar mais. Então a gente bebeu cerveja e drinks de graça lá, porque a gente tava jogando. Então foi uma noite super divertida que a gente não gastou e ainda lucrou. Além disso, e é importante ressaltar que lá tem um passeio que é pra ver flamingos, e aí você pode alimentar eles e tudo mais, mas a gente não
quis fazer porque, primeiramente, o passeio custava $100, que era muito caro. Em segundo lugar, a gente viu que esse passeio, ele tinha um pouco de crueldade com os flamingos, porque eles cortavam as asas dos flamingos para eles não poderem ir embora lá da região da praia. E os flamingos ficavam estressados o dia inteiro, com o turista lá berrando no ouvido deles, então a gente não quis fazer esse passeio. E aí chegou o nosso último dia, que era o dia de ir embora. A gente, no dia de ir embora, a gente não tinha mais o contato do cara da van que tinha levado a gente, então na volta a gente teve que ir de táxi. A gente pagou $31 dividido para 4 pessoas. Como a gente estava em 12, a gente sempre dividia para 4 em cada um dos veículos, para ficar uma divisão justa para todo mundo. E o que eu recomendo é que se você for andar de táxi, é que você sempre combine o valor antes de entrar no táxi, porque eles não têm taxímetro, e se você não falar nada, pode ser que chegue no final eles te cobrem um valor muito maior, eles verem que eles podem tirar uma vantagenzinha de você. No geral, eu acho que esse roteiro te faz conhecer muito bem a ilha de Aruba e tudo que ela tem para te oferecer. Desculpa se eu não tô olhando, mas é que meu cachorro tá do ladinho ali do meu tripé e eu tô com medo dele esbarrar e a minha câmera cair, eu vou ficar muito bravo com ele. Mas nem tudo são flores, e para finalizar esse vídeo eu queria falar sobre as partes negativas de ir para Aruba. O primeiro eu já falei para vocês, que é a falta de educação de quase todo mundo que fornece algum serviço para você, e enfim, é uma coisa que eu jamais vou entender. É uma coisa muito comum também na Grécia que a gente vê, né, que é tratar mal turista. Eu nunca vou entender um lugar que vive de turismo, o pessoal vive de depender das pessoas falarem bem do lugar e serem mal educadas. Eu nunca vou entender, não entra na minha cabeça. E aconteceu demais. Um dia nós conhecemos um local que ele falou pra gente que brasileiros eram especialmente maltratados em Aruba porque brasileiros não tinham costume de dar gorjeta, igual americanos, por exemplo. Então, como eles me falavam assim, ele não vai dar gorjeta, eu não preciso tratar ele bem. Enfim, cada pessoa tem seu pensamento, não é mesmo? Na minha opinião, a ilha tem que se preparar melhor com isso, porque, principalmente agora que a Herb ou Urb tá aí fazendo mais pacotes pra Aruba e tudo mais, eu creio que pode ser que mais brasileiros vão conhecer a ilha, e eles têm que estar preparados, que eles vão ver muitos brasileiros aí por causa desses pacotes. Se eles forem tratar mal todo mundo, a ilha vai ficar queimada, e aí depois eu quero ver como é que eles vão fazer. Uma coisa que me incomodou muito também, que já aconteceu logo no primeiro dia no jantar, é que eles não gostavam de passar cartões, mais de um cartão por mesa. Então nós estávamos em 12, nós éramos jovens, ninguém tava pagando pra ninguém, mas eles não deixavam a gente dividir a conta em 12 cartões. Ou pagava tudo em um cartão, ou só no dinheiro. Isso incomodou a gente mais, porque a gente sabe que a diferença de taxa de você passar um cartão ou 12 cartões é zero. Você vai pagar a mesma taxa. Enfim, isso incomodou muito a gente, porque já no primeiro dia, daquele jeitinho mega mal educado, arubense de ser, a moça já falou pra gente assim, super grilada, falando assim, eu não acredito que vocês estão me pedindo isso. Nossa, ficou balançando a cabeça assim, porque a gente pediu pra pagar em 12 cartões. Então se preparem quanto a isso. E assim, no primeiro dia, ok, no primeiro dia a gente tinha como fazer, porque todo mundo tava com muito dinheiro ainda no cartão, tinha como pagar a conta de todo mundo e depois a gente se transferia ali no TransferWise mesmo, ficava ok. Mas no último dia, todo mundo já tava com pouco limite, e aí não tinha muito o que fazer. E aí o que nos leva ao último dia, e aí eu tive uma briga com um garçom. Não me orgulho, não sou uma pessoa que gosta de brigar, mas nesse dia a gente foi tão maltratado que aí eu não aguentei e nós tivemos uma leve discussão. Em inglês. Pois bem, quando nós chegamos, faltava 20 minutos para a cozinha do restaurante fechar e nós perguntamos se daria para nos atender mesmo assim. E eles falaram que sim. O garçom levou o cardápio pra gente e de imediato já começou a falar, e aí, o que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? E assim, no Brasil não é assim muito que funciona, né? A gente costuma olhar o cardápio com calma. Tinha gente lá perguntando se queria dividir prato. Tinha gente perguntando o que significava cada ingrediente lá que, em inglês que não conhecia. Só que o cara começou a ficar bufando em volta da gente e ficar assim, Ele começou a ficar tratando a gente com ironia. Quando a gente finalmente começou a fazer os pedidos, ele ficava assim, olha, agora sim nós estamos fazendo um progresso, falando coisa desse tipo, assim, tratando a gente igual idiota, sabe? E foi uma coisa assim que a gente ficou muito incomodado. Nesse lugar eles deixaram a gente dividir a conta em 3 cartões, só que aí eles quiseram já saber quem que ia entrar em qual conta do cartão antes da comida chegar. Não sei por quê. E a gente nem tinha pensado nisso, a gente nem tinha considerado isso. E aí foi somando um monte de coisa, ele foi tratando a gente mal, que aí no final das contas a gente decidiu que não queria dar gorjeta pra ele por conta disso. E aí chegou a hora da conta e nós pedimos pra tirar a gorjeta. Só que aí ele falou assim, não pode tirar, ela é obrigatória. A gente falou assim, ok, se ela é obrigatória, sem problemas, então a gente vai pagar, mas a gente não queria pagar porque você foi muito rude. Isso eu falando, né? E aí nós começamos uma discussão assim, que aí ele falou, senhor, eu não fui rude. Eu falei, você foi sim, porque você fez isso, tratou a gente com ironia, ficou bufando, ficou impaciente. Aí ele, senhor, porque a cozinha tava fechando, mas eu falei, mas vocês deixaram a gente entrar, se deixaram a gente entrar é porque dava tempo de pedir e tudo mais. E aí a gente teve uma discussãozinha lá. No final ele pediu desculpa. Eu falei uma frase assim que meus amigos ficaram rindo depois, que na hora que ele pediu desculpa eu falei que era too late. Eu falei que era tipo tarde
demais pra pedir desculpa. Não foi meu melhor momento, mas é porque eu tava tipo, meio que lavando a alma lá, de tão estressado que eu tava. Eu lavei a alma de todos os turistas brasileiros que já foram maltratados em Aruba, mas no final, assim, ficou tudo bem. A gente pagou a taxa lá de serviço dele e fomos embora. E, enfim, foi uma coisa que aconteceu porque eu não tava mais aguentando de ser maltratado. O que foi, Cid? Eu não tava aguentando mais de ser maltratado. Tá bom, Cid. Eu não tava aguentando de ser maltratado lá. Então, assim, aconteceu. E por último lugar, eu acho que a ilha carece um pouco de estrutura para turismo, porque das 5 horas da tarde todas as lojas fecham, mesmo o pôr do sol deles sendo 7h30. Parece que o pessoal, assim, não quer ganhar dinheiro, porque dá pra eles ganharem muito mais dinheiro, fazer muito mais coisa, oferecer bebida na beira da praia, oferecer uma quadra de beach tênis ou de vôlei, qualquer coisa. Assim, eu acho que eles não estão ainda preparados muito para receber turista. É só a praia lá e pronto. Você vai chegar lá na praia, estende sua canga no chão, na sombra e fica lá. Ou paga para alugar uma cadeira. Então acho que eles poderiam investir um pouquinho mais em estrutura, mas isso é uma opinião minha, né? Se eles não concordarem, se para eles tá bom desse jeito, eles estão ganhando. Veredito final. Henrique, você voltaria em Aruba? Não. Calma. É porque, assim, eu não voltaria porque se eu tivesse dinheiro pra fazer outra viagem internacional, eu iria pra outro lugar. Eu não iria pra Aruba de novo. Isso significa que a viagem foi ruim? Não. Significa que a viagem não me encantou como eu sou encantado por Budapeste na Hungria, como eu sou encantado pela Disney, como eu sou encantado por Bruges na Bélgica. Então, assim, eu tô citando lugares que com certeza eu voltaria mesmo já tendo ido. Aruba não é um desses destinos. Assim, se alguém quisesse muito ir pra Aruba e quisesse a minha companhia e não tivesse tão caro, eu iria sem problema. Mas numa condição normal assim, eu não voltaria lá por conta de tudo isso que eu falei de ponto negativo. Faz sentido pra vocês? Não sei. Mas eu só queria que vocês entendessem que, tipo, eu falar que eu não voltaria não significa necessariamente que a viagem foi ruim, que eu odiei. Eu gostei muito da viagem, principalmente por conta das companhias, das diversões, dos coretos, foi tudo muito legal. Mas assim, se eu tivesse o dinheiro pra ir pra Aruba ou pra ir pra Cancún, que foram 2 destinos que eu já fui, com certeza eu iria pra Cancún de novo. Entendeu? Mas eu repito, isso não significa que eu não gostei de Aruba. E por fim, eu só queria deixar aqui um agradecimento para todo mundo que fez essa viagem acontecer, para os meus amigos. Eu vou falar em ordem alfabética, que é para ninguém achar aqui que eu gosto mais de um ou de outro, tá? Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento para Augusto, Bartizinha, Bruninha, Laricinha, Letícia, Malau, Tamari, Matheus Alberoni, Matheus Landim, Matheus Rodrigues, nossa, eu conheço Matheus, hein? E Rodrigo. Muito obrigado a todos vocês por terem feito essa viagem acontecer. Foi tudo maravilhoso, tirando aí o que a gente não controlava, mas nossos momentos eram super divertidos. A gente não teve tantas brigas assim, como a gente tava em 12 pessoas, poderiam acontecer, né? Teve um desentendimento, beleza. E muito obrigado a todos, vocês são meus amigos de longa data, pela parceria. Esse vídeo aqui é uma homenagem para todos vocês e de coração, muito obrigado a todos. Esse foi um resumo da minha viagem para Aruba com simplesmente tudo. Tudo. Tem meu roteiro, tem tudo que eu acho da ilha, tudo. Se você vai pra Aruba, assiste esse vídeo aqui que você vai saber de tudo. Então é isso. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, nesse vídeo gigantesco. Se você ficou até o final, muito obrigado. Eu agradeço a todos. E é isso aí. Se eu deixei alguma coisa de fora, se vocês tiverem com alguma dúvida, podem deixar nos comentários. E eu lembro que nas próximas semanas aí vão ter mais vídeos que vão ser contando toda a questão de sala VIP, de quanto custou a viagem e tudo mais. Então fiquem aqui que tem muito conteúdo legal pela frente, beleza? Eu fico por aqui. Um abraço a todos e tchau!